Minasan, konnichiwa. Olá, pessoal! Bora aprender japonês? Hoje é dia de Sensei Tasukete! E a pergunta de hoje é: seria antipedagógico separar o texto em hiragana? Realmente, sem o kanji fica mais difícil. Apesar de não saber o kanji, fica mais fácil dividir o texto. Curioso, né? Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos ouvindo em horário diferenciado. Estamos de volta com mais uma pergunta super interessante. E, desde já, gostaria de pedir a todos vocês que dessem uma moral nesse vídeo apertando o like para ajudar na divulgação do nosso conteúdo e na divulgação do nosso canal. Vamos arregaçar as mangas e bora partir para a explicação de hoje. Bem, sobre a escrita japonesa, é uma escrita bem peculiar, pois envolve 3 formas de grafia: o hiragana, o katakana e o kanji. Há muitas formas de se encarar o hiragana, o katakana e o kanji. Muito se fala sobre eles. Mas como o objetivo da explicação de hoje é sobre o conjunto da obra, ou seja, de frases e textos que reúnem essas 3 formas de escrita, vou deixar para detalhar cada uma dessas formas de escrita posteriormente, ok? Quando escrevemos em português, é vital que deixemos espaços entre as palavras, visto que, se não fizéssemos isso, ficaria praticamente impossível de ler qualquer coisa. As palavras, tal como um texto, possuem início, meio e fim. Visto isso, é necessário certo espaçamento entre cada uma para que a escrita ou a leitura possa fluir. Então, vamos para um exemplo em português. Eu estudo japonês. É necessário um espaçamento entre as palavras para facilitar sua respectiva identificação e, consequentemente, sua leitura. Ué, mas no japonês não seria a mesma coisa? Não precisamos de espaços entre as palavras para a identificação e a leitura fluir melhor? Bem, a resposta é sim e, ao mesmo tempo, não. Mas vou explicar tudo direitinho para vocês. Vamos focar na frase em português a seguir. Eu estudo japonês. Se passarmos essa frase para o japonês, vai ficar da seguinte forma: Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Tá, mas cadê o hiragana, o katakana e o kanji? Gente, vamos com calma. Sei que são muitos os questionamentos. Vamos voltar para a explicação. Se passássemos essa frase em japonês para o hiragana, a frase ficaria da seguinte forma: Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Visualmente já fica um pouco estranho as letras grudadas uma nas outras, sem espaçamento nenhum, né? Realmente é um incômodo para a vista, principalmente se a pessoa é um estudante em nível inicial e acabou ou está acabando de sair dos treinos de hiragana e katakana. Como forma de amenizar esse primeiro contato e até contatos posteriores com a língua, muitos professores costumam escrever as frases com certo espaçamento para ajudar o aluno. Então, essa mesma frase na escrita ficaria da seguinte forma com os espaçamentos. Aos pouquinhos, o aluno vai se adaptando e novos conhecimentos como o kanji aparecem. E aí, essa mesma frase começa a tomar novos contornos. Perceberam que o tamanho da frase diminui um pouquinho? Isso porque quando o kanji aparece, o visual acaba mudando consideravelmente. Isso se dá também porque os tipos e as quantidades de traços dos kanjis destoam dos traçados de hiragana e do katakana. Ainda assim, há professores que mantêm o espaçamento para o conforto dos seus alunos enquanto estão ensinando algo. Com isso, não é antipedagógico separar o texto em hiragana, katakana ou kanji.
Essa tática é super válida, mas precisamos lembrar que, no dia a dia, em um texto corrido, não há espaço entre as palavras. Entretanto, a gente sabe que não vamos viver só de hiragana, né? Precisamos dominar as 3 formas de escrita, não só para estudarmos, mas para podermos consumir conteúdo do próprio Japão. Mesmo que desconheçamos o kanji, separando ou não separando os elementos do texto, é possível fazer a distinção, principalmente porque a quantidade de traços dos kanji é bem peculiar. Tudo bem, vi os exemplos em hiragana e kanji, mas não vi nada de katakana até agora. Ah, sabia que iam me perguntar sobre isso, pois é o próximo exemplo que eu ia trazer aqui. Vimos o exemplo anterior usando a língua japonesa na frase. Agora teremos no exemplo a língua portuguesa. Vamos conferir essa frase completamente em hiragana e katakana? Watashi wa Portugalu o benkyou shimasu. Ainda que na mesma frase ocorram 2 sistemas de escrita, quando está tudo junto, o visual é estranho, tal como comentamos anteriormente. Se inserirmos o kanji, a coisa melhora um pouquinho. Vejam! Watashi wa Portugalu o benkyou shimasu. Entretanto, mesmo que com todo esse apelo visual, é claro que, separando os constituintes da frase, tudo fica mais fácil, né? Vejamos a seguir. Watashi wa Portugalu o benkyou shimasu. Bem, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que tenha respondido a sua questão. Se você tem alguma pergunta, é só contar com a gente. Tudo de bom para vocês e até semana que vem! Pessoal, inscreva-se no nosso canal e sempre curta o nosso conteúdo. Você é muito importante para a gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou deixe uma mensagem para mim. Não se esqueça de curtir a Nihongo App no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e aqui no YouTube também. Arigatou gozaimashita!